Temos, então, o resumo policial, que foi notícia ao longo da semana nessa editoria, que quase sempre está muito movimentada, nessa semana não foi diferente. E começa, Michel, com uma situação que revoltou muitas pessoas aqui na cidade de Paranaguá e causou uma comoção sem tamanho e com razão. Infelizmente, uma criança foi encontrada abandonada no ponto de ônibus aqui na cidade de Paranaguá. Conte, então, em detalhes como é que foi essa situação para o povo de casa, para o público relembrar toda essa situação. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a todos os amigos que nos acompanham na manhã desta sexta-feira aqui no Bom Dia Litoral. Realmente, Pierre, uma situação que chamou a atenção, que revoltou também a população aqui da cidade de Paranaguá, isso porque uma criança de apenas 5 anos de idade foi abandonada, foi encontrada ali por populares em um ponto de ônibus no Jardim Esperança, aqui na cidade de Paranaguá. Tudo isso, PR, aconteceu na noite da última sexta-feira, quando fazia muito frio, de acordo, inclusive, com a meteorologia, 13 graus na noite de sexta-feira aqui na cidade de Paranaguá, e essa criança foi encontrada sozinha, abandonada em um ponto de ônibus. Inclusive, de acordo ali com pessoas que acabaram acolhendo essa criança, ela estaria ali apenas com uma blusa fininha, não estaria com casaco e estaria também suja de urina, teria urinado durante o dia e não estava limpa, PR. Toda essa situação chamou a atenção da população de Paranaguá, que por vezes ficou bastante revoltada. Ainda nessa situação, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento lá no local, lá no Jardim Esperança, e também o Conselho Tutelar foi também chamado para cuidar deste caso. Pierre, a gente sabe já que essa criança ela está agora sob os cuidados de um lar temporário. O Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social aqui da cidade de Paranaguá já fez o trabalho, inclusive, de acolher essa criança, e agora toda uma discussão se essa criança vai voltar para a mãe, vai voltar então para o convívio de sua família, que mora na Ilha dos Valadares. Então há toda uma questão, uma preocupação até mesmo da população, neste caso que chamou a atenção na última sexta-feira. Inclusive, Pierre, durante a semana eu conversei com a Ana Paula Falanga, ela que é secretária municipal de Assistência Social aqui de Paranaguá, sobre uma questão muito importante também que envolve este caso. Ainda na noite de sexta-feira, quando essa criança foi encontrada, muitas pessoas passaram a compartilhar a foto dessa menina de apenas 5 anos de idade, fazendo com que mais uma vez ela fosse vítima dessa situação, expondo essa criança. Vale destacar que esse tipo de exposição de uma criança é crime e, infelizmente, muitas pessoas fizeram isso desde a noite de sexta-feira, Pierre. É preciso muito cuidado, tá, gente, nesse momento. Primeiro, para você não acabar cometendo um crime achando que está, sei lá, ajudando na informação, ajudando a deixar as pessoas por dentro do que aconteceu. É preciso ter muito cuidado, é por isso que a gente sempre fala aqui, né, Michel? Inúmeras vezes a gente já comentou isso aqui no Bom Dia Litoral, referente a outros casos, no Voz do Litoral, no Litoral Gente, enfim. A gente sempre fala, você tem todo o direito de gostar do seu veículo de comunicação que se adequa à sua linha editorial como pensamento. Você tem todo o direito, você pode e deve ter um veículo de comunicação de preferência. Agora, cuidado para não ficar consumindo, principalmente nas redes sociais, informação de pessoas que não têm o devido preparo para poder levar a notícia, para poder levar a informação com ética para você que está do outro lado da telinha. É muito importante ter esse cuidado, porque às vezes você pode cometer um crime, como o Michel acabou de falar, compartilhando imagens de uma criança, porque uma pessoa que não tem o menor conhecimento do que está fazendo foi lá e publicou nas redes sociais a foto de uma criança achando que estava informando, quando isso é crime. Então fique muito atento e tenha muito cuidado. E também, falando sobre esse caso, é preciso também ter muito cuidado. Não saia por aí acreditando que tem uma demora para que essa criança seja colocada na fila de adoção. Tem uma demora para... Calma, gente. É preciso ter muito cuidado. Trata-se de uma criança. Todo um trabalho, um acompanhamento é feito com muita cautela para não revitimizar essa criança e não criar traumas. Então é preciso ter muito cuidado nesse caso. E também, né, Pierre, é importante falar que não é crime apenas para quem publica esse tipo de informação,
expondo ali, né, a foto da criança, mas para quem compartilha também. Então, muitas pessoas compartilharam essa informação, entre aspas, porque mostrava ali, falava o nome da criança, uma foto também da criança. Então, compartilhar esse tipo de conteúdo também é crime. Muito bem lembrado pelo Michel. Agora a gente vai falar de um outro assunto, Michel, porque causou uma comoção enorme na cidade de Morretes. Um acidente de trânsito que vitimou Isael Poeta, ele que era vereador lá na cidade. Uma comoção gigantesca, várias pessoas emocionadas. Como é que foi esse acidente de trânsito? Exatamente, Pierre. Mais uma situação que de fato chocou a população do litoral do Paraná durante essa semana. Isso porque o vereador de Morretes, Isael Alves da Silva, o Isael Poeta, morreu durante a terça-feira, aos 44 anos de idade, em um acidente de carro. O outro motorista envolvido no acidente estaria alcoolizado, segundo então informações preliminares colhidas pelas equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil lá no local do acidente. A ocorrência foi na PR-411, na região do Passa 7, em Morretes. O carro de Israel, um Ford Escort, foi atingido de frente por um Renault Clio, cujo motorista apresentava sinais de embriaguez. O outro motorista sofreu ferimentos graves e o acidente ainda será investigado. A gente vai ouvir agora o que diz o delegado lá da cidade de Morretes acerca dessa situação. O que a Polícia Civil conseguiu já colher de informações lá no local do acidente. Vamos acompanhar. De modo que uma equipe se deslocou até o local do acidente e também foi uma equipe da Polícia Civil até o hospital, porque um dos condutores do veículo, o sobrevivente, estava no hospital. No local foi constatado o óbito do Isael Alves da Silva, vereador em Morretes, e no hospital foi apurado que o outro condutor estava em aparente estado de embriaguez. Em razão disso foi dada a voz de prisão em flagrante a ele e em seguida conduzido até a delegacia de polícia para as formalidades de praxe. A gente ouviu agora o delegado, o doutor André, lá da cidade de Morretes. Ele vai falar também agora, a gente vai acompanhar mais um trecho dessa entrevista que a gente fez com ele durante a semana sobre esse acidente, também nessa questão do que de fato vai acontecer com o motorista do outro carro, que acabou então sendo o causador desse acidente, que acabou vitimando também o vereador lá da cidade de Morretes, o Isael Poeta. Vamos acompanhar também nessa entrevista. Ainda está sendo apurado. A princípio, se tem aí um crime de homicídio culposo, qualificado pelo estado de embriaguez, contudo a circunstância dos fatos, que vai ser melhor ventilada após o encaminhamento de perícias, o encaminhamento do croquis do acidente feito pela Polícia Rodoviária, tudo isso vai ser confrontado a fim de apurar se houve aí eventual prática aí de homicídio doloso. Durante o interrogatório, ele afirmou que não se lembra do momento exato do acidente, mas apontou que, de fato, tinha ingerido bebida alcoólica. A gente o doutor André, delegado de Polícia Civil lá da cidade de Morretes, que agora passa a investigar essa situação para saber de fato o que aconteceu durante a tarde da última terça-feira, como esse acidente aconteceu e também aí se esse motorista de fato estaria embriagado, Pierre. E aqui uma informação muito importante, né, Michel? A gente já tinha trazido essa informação ao longo da programação da TVCI, mas é sempre importante reforçar que dessa vez o motorista ele até confessa ter feito a injeção de bebida alcoólica, né? O delegado acabou de trazer esse detalhe, um detalhe muito importante, porque acaba gerando então o motivo da pessoa ter perdido o controle e ter causado esse acidente de trânsito, né? Então, assim, ele confessa que fez a injeção de bebida alcoólica. E vale sempre reforçar, o óbvio também precisa ser falado, é proibido você fazer a injeção de bebida alcoólica e dirigir. Você perde noção da direção, você perde noção do trânsito, você perde noção, inclusive, de como você deve agir, como você deve atuar ali na hora que você está conduzindo o veículo. Então, é muito importante você sempre tomar os cuidados e aí você, em hipótese alguma, nunca ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ou seja, uma informação muito importante e que praticamente mostra o motivo, né, desse acidente gravíssimo que vitimou mais uma pessoa no trânsito aqui no litoral do estado, dessa vez um vereador na cidade de Morretes.
Exatamente, PR. Também uma situação que acabou trazendo muita comoção pela forma como que aconteceu. Um vereador também muito querido na cidade de Morretes, jovem ainda, de 44 anos de idade. Então, importante a gente saber também que a Polícia Civil tem uma linha de investigação, tem informações também que muito em breve este caso também vai ser esclarecido. E por falar em acidente de trânsito, tivemos um outro acidente aqui no litoral do estado, que também vitimou mais uma pessoa envolvendo uma motociclista dessa vez, né, Michel? Como é que foi essa situação aqui em Paranaguá? Uma outra situação, PR, acidente de trânsito, que também trouxe muita comoção para a cidade de Paranaguá. Esse acidente aconteceu na Avenida Ayrton Senna da Silva, aqui em Paranaguá. Na noite, então, durante a última terça-feira, infelizmente, acabou também com o óbito. A vítima foi identificada como Luciane Maria da Silva, de 25 anos de idade, a qual pilotava uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um caminhão quando trafegava na direção da Avenida Portuária. Segundo informações de familiares à polícia, a jovem se deslocava para o trabalho no momento do acidente, na altura do Jardim América. O motorista do caminhão não parou no local e testemunhas sinalizaram a área e acionaram então o SAMU. Após receber os primeiros atendimentos, Luciane foi conduzida pelos socorristas para o Hospital Regional do Litoral, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos, PR. Infelizmente, mais um acidente de trânsito. Agora, Michel, ainda envolve o setor policial, mas dessa vez não no resumo. Eu quero conversar com você uma informação muito importante. Ontem saiu, então, o anuário sobre a violência aqui no país. E, infelizmente, um dado que chama a atenção é o fato de Paranaguá liderar no Paraná. Né, o ranking de violência. A gente vai ver, inclusive, esse ranking agora. Tem uma tela que vai mostrar aí o ranking. Eu posso ir para o touch, Gabi? Vamos para o touch, então? Aqui ao lado do Michel, a gente trazer essa informação aqui no touch da TVCI, porque tem, então, o ranking lá. Olha só, o monitor da violência, né? Esse índice. Só para o pessoal de casa saber, o anuário, ele é um anuário que traz muitas informações importantes sobre atuação de segurança pública, sobre violência e acaba, inclusive, pautando políticas públicas para poder coibir o avanço da criminalidade no país. E é claro, a gente está falando muito de criminalidade, mas ele envolve N fatores quando o assunto é segurança pública. Segurança pública não se trata somente de atuação contra bandido, não. Existem várias nuances aí que são levadas em consideração. E aí, Michel, temos a cidade de Paranaguá, então, como a mais violenta do estado do Paraná, com a taxa de mortes violentas intencionais de 47,3, o ranking que é liderado por 4 cidades da Bahia, lá do estado onde eu nasci, e aqui no Paraná, a cidade de Paranaguá como a mais violenta. Infelizmente, Paranaguá, então, liderando esse triste ranking, né, Michel? PR, a gente vê que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que faz este levantamento em cidades com acima de 100 mil habitantes. Então, Paranaguá é a primeira cidade aqui do Paraná que aparece nesse ranking. Aqui, então, em todas as cidades do país, a posição número 34. Outras cidades aqui também do nosso estado que aparecem também no anuário é a cidade de Almirante Tamandaré e Campo Largo, posição 44 e 46, respectivamente. Mas realmente é um dado bastante triste, bastante preocupante a cidade de Paranaguá ser, então, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o município mais violento aqui do nosso estado. Bem rapidamente, o nosso tempo já está um pouco estourado, mas é importante também citar, né? Muitas pessoas se surpreenderam com isso. É, de fato, uma notícia negativa e causa surpresa. Mas ontem você até comentava no Voz do Litoral que muitos desses crimes, quase todos, eles são relacionados a essas brigas de facções. Então, acaba sendo uma coisa mais localizada, né, Michel? É importante falar realmente isso. Ano passado e também neste ano, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a grande maioria dos homicídios que aconteceram aqui na cidade de Paranaguá tem esse envolvimento com o tráfico de drogas, briga entre facções também. Só que outro ponto muito interessante falar, Pierre, que isso não significa que Paranaguá é a 34ª cidade do país que mais teve homicídios. Como eu disse, inclusive, ontem no Voz do Litoral,
litoral. Cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu, outros municípios maiores aqui do nosso estado do Paraná tiveram um número elevados, a mais, inclusive, do que a cidade de Paranaguá. Mas na questão de proporção, população e números de homicídio, Paranaguá acaba figurando aqui na posição 34 no país e número 1, infelizmente, aqui no estado do Paraná. Com mais de 100 mil habitantes, né? Michel, obrigado pela participação, um abraço, bom final de semana, até segunda-feira no Bom Dia Litoral. Nos encontramos, PR, até semana que vem.